Só esperando aqui entrar no Face. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? É um prazer ter todos vocês aqui conosco nessa noite. Eu sou Fabiana Figueiró, presidente da AGAI, Associação Gaúcha dos Advogados de Direito Ambiental e Empresarial. Estamos seguindo com a nossa série de eventos nesse período de pandemia, que é um período difícil para todos nós, mas nós aqui pela AGAI nos reunimos enquanto diretoria e achamos que seria muito importante proporcionar um momento de abertura da nossa associação para que as mais diferentes pessoas interessadas na temática ambiental pudessem discutir temas de relevância com um foco especial na questão do Rio Grande do Sul. A noite de hoje não vai ser diferente, nós vamos tratar de um assunto que é muito relevante, um assunto que tem, inclusive, um forte viés técnico, que é o gerenciamento de áreas contaminadas, com um foco especial na segurança jurídica para o empreendedor no Rio Grande do Sul. Para isso, nós convidamos duas advogadas atuantes já há muito tempo na área ambiental, que farão apresentações num período de 15 a 20 minutos e depois nós abriremos para perguntas por meio do nosso chat. Então, fiquem à vontade para discutir e participar. Todas as opiniões que vierem de vocês são muito importantes aqui para enriquecer o nosso debate. Quero dizer que o nosso evento está sendo gravado e também transmitido ao vivo pelo Facebook, o Facebook da AGAI. Nós temos também uma página no Instagram, AGAI 2020, então sigam e acompanhem as novidades. Nosso e-mail agai@agai.com.br também está à disposição para que vocês possam, enfim, nos contatar e trazerem opiniões, sugestões e se associarem à nossa entidade. Bom, sem mais delongas, então, vou dar início aqui às nossas apresentações. A nossa ideia é falar um pouquinho sobre o panorama atual no Rio Grande do Sul quanto à questão de gerenciamento de áreas contaminadas, considerando o foco da segurança jurídica, e num segundo momento, então, ouvir a experiência paulista de uma advogada que atua já há bastante tempo no mercado paulista, embora seja gaúcha, né, da GEMA, que é a Mariana Níquel. Eu inicio aqui, então, passando a palavra para a Luísa Falkenberg. A Luísa Falkenberg é a nossa diretora na AGAI, advogada com atuação no direito ambiental desde 1990, tanto em consultoria quanto na área docente, junto a universidades e empresas. Já proferiu mais de 150 palestras na área ambiental, tem mestrado em lei e desenvolvimento por uma universidade norte-americana, é especialista em direito ambiental pela URGS, conselheira do Conselho de Meio Ambiente da Fiergs e representante da entidade junto ao CONSEMA desde 1994. A Luísa também recebeu ano passado o título da AGAI como uma das precursoras do direito ambiental. Somos todos muito gratos aí pela trajetória da Luísa na área da advocacia privada. Luísa, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. A palavra está contigo, então, pelos próximos 15 a 20 minutos. Muito obrigada, Fábio. Obrigada pela oportunidade. Bom, esse tema das áreas contaminadas aqui no Rio Grande do Sul é um assunto que me interessa muito e me acompanha já há pelo menos 2 décadas. Eu comecei a observar que toda vez que eu fazia uma palestra ou dava um curso, alguma coisa dessa natureza, sempre existia um questionamento sobre como proceder, o que fazer com uma área contaminada, quando o empreendedor identifica, como é que ele deve proceder. Só que me chamava atenção porque essas questões nunca eram apresentadas e feitas no plenário.
As pessoas sempre me procuravam nos intervalos, depois de terminar a palestra. Então, eu comecei a sentir que existia um medo em poder entrar no assunto e até dizer que tinha um problema desse na sua área. E aí eu comecei já a conviver com a identificação dessa insegurança jurídica por parte do empreendedor. Porque, na verdade, eles evitavam de falar abertamente com medo do que pudesse decorrer dessa confissão, né? Eu tive casos assim muito interessantes e lembro que um dos primeiros foi quando uma empresa alemã me procurou para fazer um contrato de compra e venda com uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, e ela queria a inclusão de cláusulas ambientais como forma de proteção contra um possível passivo ambiental que fosse adquirido junto com a propriedade. Então, vejo assim, que a gente fica chocado de ver assim, bom, a Alemanha já fazia isso há muitos anos, né? E aqui a gente ainda nem falava muito no assunto. Então, foi uma experiência muito interessante. E uma outra foi um cliente que foi autuado pela FEPAM porque identificaram um aterro com um resíduo perigoso proveniente da empresa e que até envolveu alguma criança que brincou na área, alguma coisa assim desse tipo. E aí se formou um processo. E foi uma coisa interessante porque eu descobri, o que eu não sabia, que essa empresa era da década de 50. E o procedimento naquela época, para se livrar de resíduos perigosos existentes na empresa, elas utilizavam a sistemática de alugar, normalmente alugar, às vezes comprar, mas normalmente alugar um terreno para colocar os seus resíduos. Por quê? Não existia legislação, não existia órgão ambiental, o Ministério Público ainda não tinha a atuação que passou a ter a partir de 88, e com isso a empresa tinha que descartar o resíduo, não tinha onde, não sabia o que fazer nem para onde encaminhar. Então, essa era a prática. E essa empresa que eu assessorei, inclusive, ela até tinha esquecido desse aterro, porque no momento ela era uma empresa totalmente regularizada, funcionando normalmente com licença, etc. e tal, com encaminhamento dos resíduos, mas aquilo ficou no passado. Então, foi interessante até porque a FEPAM até aceitou a proposta que eu fiz naquela época, a defesa que eu apresentei, porque eu dizia o seguinte, que a responsabilidade pela remoção daqueles resíduos, encaminhamento, destinação correta, certamente era da empresa, porque ela, inclusive, reconhecia que era um resíduo gerado por ela. Mas não poderia caber uma punição administrativa, uma vez que isso tinha ocorrido num passado, num momento histórico em que não existia nada de legislação, etc. Como eu defendo a responsabilidade administrativa subjetiva, eu não poderia admitir que fosse imputada a ele uma infração administrativa por uma coisa que ele, na verdade, não teve culpa do ocorrido. Agora, o dano, sim, o dano precisava ser corrigido e até assim, poderia-se hoje dizer, bom, mas a responsabilidade objetiva só existe a partir de 81 com a política nacional. Sim, mas acontece que aquele dano era um dano continuado, ele estava lá e estava causando problema. Então, com isso, a responsabilidade era dele. E isso foi aceito, né? Ele fez essa retirada, mas a multa foi cancelada. Então, foi um momento assim, muito interessante, porque houve esse reconhecimento do momento histórico, também a reparação do dano, mas não a imputação de uma penalidade administrativa.
E assim eu tive vários outros casos, que eu não vou ficar citando todos por questão de tempo, mas a gente vai identificando e aprendendo muito com essas questões. Então, assim, hoje, com relação à compra e venda de empresas, eu sempre recomendo que é imprescindível proceder um due diligence para que se identifique se existe algum passivo ambiental. E vocês sabem que aqui nós estamos trabalhando com a questão mais empresarial de indústrias, mas passivo ambiental existe em tudo que é lugar, inclusive na área rural, né? Também é a mesma situação. Antigamente, o que se fazia com embalagens de agrotóxico? Elas eram enterradas ou jogadas no rio. Era o procedimento, porque ninguém sabia o que fazer. E isso é um passivo que está lá, né? Então, é necessário fazer essa due diligence para verificar se existe algum passivo. Não se pode passar adiante a responsabilidade, mas podemos sim prever uma forma de ressarcir custos financeiros que o novo proprietário venha a ter. Então, isso é perfeitamente possível através das cláusulas ambientais que devem ser incluídas nos processos, nos contratos de compra e venda. E com relação à compra e venda de propriedades, mas com relação a esse fato de que às vezes a gente tem um cliente que vem falar, olha, eu descobri que eu tenho assim uma contaminação de área, o que eu faço nisso aí? Bom, esse é o grande problema. Como é que nós, advogados, assessoramos uma situação dessa? Porque nós temos obrigação de dar orientação legal correta, né? E dizer o que pode ser feito. Por outro lado, quando ele pergunta, eu corro algum risco de ser penalizado? Eu não posso dizer que não. Eu posso dizer que eu vou brigar, que eu tenho argumentos, mas eu não posso garantir que ele não vai ser penalizado, né? E por quê? Porque nós não temos legislação. Esse é o ponto que eu quero abordar. É isso que acaba gerando a insegurança jurídica. Então, assim, focando o problema em si, qual é o problema que nós temos? Dois aspectos do mesmo problema. Um é a ausência de uma política estadual voltada a áreas contaminadas. E segundo lugar, e como decorrência dessa ausência de legislação, nós temos a insegurança jurídica do empreendedor. Por quê? Como é que ele vai? Você sabe, quem trabalha nessa área sabe, que fazer uma descontaminação, ou até mesmo fazer uma averiguação, uma investigação diária, isso tem um custo muito alto, né? Então, assim, e ainda o empreendedor pensa, tem o custo e eu ainda posso ser punido, porque eu não tenho garantia de que não vou ser, né? E assim, a gente também tem que reconhecer que o servidor público, ele não pode agir diferente quando não existe legislação. Porque se ele identifica uma área contaminada, se ele identifica esse dano ambiental, ele tem obrigação funcional de tomar uma atitude, de autuar, de punir, de chamar para consertar, né? Sob pena de prevaricação. Então, também não se pode tirar a razão do servidor que está punindo. Mas o que está por trás disso? A ausência da legislação estadual que trabalha com áreas contaminadas. E aqui eu já começo a dizer o seguinte, que eu acho que essa política estadual ela não deve ser meramente de gerenciamento de áreas contaminadas, porque isso trabalha o quê? Bom, eu tenho uma área contaminada, como é que eu vou fazer para resolver o problema? Isso é gerenciar uma área contaminada. Eu acho que nós temos que trabalhar mais do que isso, nós temos que trabalhar a gestão de área. Porque a gestão, ela abrange todo um planejamento, até de prevenção, né? O que nós temos que fazer para não ter áreas contaminadas, né? Como é que vai ser o procedimento? Então, eu acho que não deve ser uma questão assim tão pontual, ela deve ser mais abrangente. No cenário atual, o que a gente pode falar? Primeiro,
é reconhecido que nós temos um passivo ambiental no Estado, né? Isso aí é inegável. A partir dessa ideia que nós temos, se torna muito importante a confecção de um inventário dessas áreas. Porque se nós queremos fazer gestão, se nós queremos planejar, nós temos que ter conhecimento do que nós vamos planejar em cima de quê, né? Bom, quais são as áreas, que nível de contaminação, onde é que elas estão, porque senão nós não temos como fazer gestão se não tivermos esse inventário. Eu não sei até se isso já não foi feito no Estado, mas se ele existe, não tem publicidade. Então, na verdade, a gente não sabe o que se tem de áreas contaminadas. E o problema de não existir a legislação é que nós podíamos cair em duas situações diferentes. Uma de excesso e a outra de insuficiência. Por que eu digo isso? Excesso, porque se eu não tenho uma legislação que me oriente, eu vou buscar a legislação que existe por aí. E qual é a legislação aplicável para um dano ambiental? É a punitiva, né? Então, eu não vou ter uma forma de corrigir o problema. Eu vou só punir aquele que eu acho que foi o autor, ou que pelo menos é o responsável. Se não houver essa aplicação por excesso, nós podemos correr o risco de cair na insuficiência, que é fazer nada. Então, a gente sabe que existe área contaminada, mas a gente fica quieto porque não sabe como agir, não sabe como fazer. Nenhuma das duas situações é o ideal. E essa questão do excesso é muito ruim, porque eu acho que essa política ela não pode visar a punição. Esse não deve ser o ponto principal. A punição é uma decorrência, mas o objetivo principal tem que ser a correção e não a punição daquele que está detendo aquela área, né? Então, essa questão eu acho que é muito importante. E um outro ponto ainda dentro desse cenário que eu queria chamar a atenção é que no momento que a gente for trabalhar essa política de gestão e gerenciamento de áreas contaminadas, nós temos que ter muito cuidado com a terminologia. Eu fico vendo em outras áreas, em outros sistemas, muito a aplicação do princípio da reparação integral do dano. Gente, não é bem assim. A área contaminada, eu andei lendo, vendo, sabendo, existem áreas que a solução é isolar, porque ela não pode nem ser usada, não tem nem como descontaminar. Isso são casos extremos, mas existe, né? Os Chernobyl da vida estão aí. Então, assim, essa coisa de reparação integral é muito complicado, né? Eu vejo, assim, com facilidade, a gente fala em reparar o status quo ante. Muito bonito, só que às vezes a gente nem sabe qual era o status quo ante, não se tem referência para isso, né? Então, é uma coisa que eu chamo muito atenção, a terminologia que vai se utilizar na questão desse gerenciamento. Eu quero chamar a atenção aqui sobre o exemplo de São Paulo. E isso depois a Mariana vai se encarregar de fazer uma belíssima apresentação, mas eu já tinha programado trazer o exemplo de São Paulo, porque isso nos ajuda muito, né? Nós não precisamos inventar a roda. São Paulo tem uma legislação muito boa, tem lei, tem decreto, tem uma série de normas dentro da CETESB. Tudo isso é aproveitável, nós podemos apenas adaptar e adequar as nossas condições aqui do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que essa referência é importantíssima. Eu vi que Paraná, Santa Catarina também já estão trabalhando nessa área, a gente pode usar todas essas experiências, mas eu colocaria como proposta a referência de São Paulo, que me parece ser muito boa, né? Bom, mas não adianta a gente ficar só trabalhando nos problemas. Nós temos que focar, na verdade, solução. Qual é a solução? Tá, Luísa? Desculpa te interromper. Sim. 5 minutinhos. Desculpa te interromper.
Tá bem, vou apurar. Qual é a nossa solução? Em primeiro lugar, elaborar uma política estadual de gestão e gerenciamento e, ligado a essa política, e isso tem na legislação de São Paulo, a criação de um fundo estadual, porque nós precisamos de recursos para fazer isso. Até porque nós temos áreas órfãs. E a nossa legislação diz assim que, bom, o Estado faz a recomposição e depois, se ele identificar o causador, ele vai se ressarcir, mas você sabe que isso, né, é meio difícil. Então, nós temos que ter um fundo, isso é importantíssimo. Também temos que classificar essas áreas com passivo, até para saber as que não têm, né, e as que têm, qual é a destinação que nós podemos dar para esse imóvel. São Paulo faz muito isso, eu achei muito interessante, quer dizer, uma área nobre, ela vai ficar resguardada, por exemplo, para a área residencial. E se nós tivermos uma atividade potencialmente poluidora, ela vai ser colocada numa área que já deixou de ser nobre, né? Então, eu achei muito interessante essa orientação lá de São Paulo. Então, esse fundo, inclusive, eu já tive fazendo umas averiguações, e vi em São Paulo também, que ele pode receber parte, um percentual das multas administrativas, pode receber parte das indenizações dos termos de ajustamento de conduta, né? E N outras formas de trazer recursos para o fundo. Hoje, o que nós temos? Resolução do CONAMA, a 420, que dá todos os passos para fazer o gerenciamento da área. E aqui no Estado, a FEPAM tem uma portaria sobre gerenciamento de resíduos, que foi criado, mas não houve regulamentação, uma diretriz técnica sobre remediação de área degradada, mas aí é específico para resíduos sólidos, né, urbanos, construção civil e serviços de saúde. Para outro tipo de contaminação não existe. E mais recentemente a declaração de passivo ambiental, mas que é para fins de averbação. O código anterior, a única coisa que ele fazia era atribuir responsabilização, mais nada. Então, vejo assim, o que nós temos hoje no Estado? Nós temos apenas orientações técnicas, nós não temos uma política, nós não temos nada que dê a segurança jurídica que o empreendedor necessita. Qual é a abertura que se tem hoje? Um novo código. O código que foi promulgado agora, em janeiro de 2020, ele abriu a possibilidade de nós termos uma política estadual. E isso por quê? Porque o código fala, em primeiro lugar, ele coloca o gerenciamento de áreas contaminadas como instrumento da política estadual de meio ambiente. Segundo lugar, ele fala nos incentivos e mecanismos econômicos para fomento da proteção ambiental, onde também pode entrar o gerenciamento. A política estadual de resíduos sólidos já tem, inclusive, a possibilidade de instituir medidas e linhas de financiamento voltadas à descontaminação de área contaminada, só que aí é específico para resíduo, não para outro tipo de contaminação. Ainda dentro Deu uma trancadinha, eu acho, no vídeo da Luísa. Não sei se foi só para mim ou não. Acho que trancou para todo mundo, né? Acho que a gente pode, então, na verdade, acho que a Luísa já estava se encaminhando mais para a conclusão, sem prejuízo dela retornar depois. E acho que tem aspectos aqui bem importantes que ela está trazendo. E eu já aproveito aqui para saudar a presença especialmente da Carmen Níquel e do Mário Soares, que eu vi que estão na plateia, né, que são servidores, né, e já aposentados da FEPAM, e que têm um longo trabalho realizado ao longo dos anos. O Mário, já muitas vezes discutimos sobre áreas contaminadas, e o Mário, eu sei que ele é um entusiasta dessa questão da necessidade de uma legislação no Estado que respalde, né, a área técnica em relação às medidas a serem tomadas e que também aponte caminhos mais seguros para os empreendedores.
Acho que esse é um aspecto bem interessante e a Mariana, imagino, vai tratar sobre de que forma São Paulo vem trabalhando essas questões. Então, Mari, primeiro agradecer a tua disponibilidade, é um grande prazer, né? Uma filha desse estado que acabou se estabelecendo em São Paulo e trabalha num escritório bastante reconhecido na área ambiental. Vou fazer aqui a leitura, então, do currículo da Mariana e passo a palavra para você, sem prejuízo da Luísa complementar na sequência. Mariana Vicente Níquel, então, é advogada sênior da prática ambiental do Lefosse Advogados em São Paulo, formada em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul em 2008, especialista em Direito Ambiental pela URGS em 2010 e em Gestão Ambiental pela PUC em 2015, com experiência profissional em consultivo e contencioso, autora de artigos, trabalha muito com questões relacionadas a fusões e aquisições, mercados de capitais, due diligence e áreas contaminadas, além de ser membro da União Brasileira da Advocacia Ambiental, a UBA. Mariana, a palavra é tua, então, por 15 a 20 minutos. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos lá. Obrigada, Fabi. Vou tentar compartilhar a tela aqui. Primeiro, quero agradecer a Fabi e a Gai pelo convite e a todos pela presença virtual. Eu sou uma fã de lives, de webinar, acho que tem surgido bastante coisa bacana no mercado e queria poder acompanhar mais, mas é difícil. Mas acho que é super válido, tem bastante conhecimento legal sendo compartilhado. Como a Fabi mencionou, eu sou gaúcha, então estou confortável aqui em participar de um evento da AGAI. Eu saí de Porto Alegre em 2015, então estou há 5 anos em São Paulo, no Lefosse, mas meu coração ainda é gremista. E eu sou apaixonada pela área ambiental, acho que todo mundo que atua com o meio ambiente, né, tem essa paixão, então é um jeito bom de trabalhar. E a minha fala hoje, então, é para trazer um pouco do contexto. Vou compartilhar a tela aqui, vamos ver se vai funcionar direitinho. Trazer um pouco do contexto, tá funcionando bem aqui? Sim, está funcionando. Legal. O contexto, então, das áreas contaminadas no estado de São Paulo. Aqui nós temos o cenário paulista, a gente tem mais de 6.000 casos cadastrados na CETESB, então aquele levantamento oficial que a Luísa menciona no estado de São Paulo existe, essa atualização de dezembro de 2019, a maior parte dos casos está relacionada a postos de combustíveis, que foi o que deu origem, né, aos processos de gerenciamento de área contaminada, a maioria dos casos no município de São Paulo. Sobre a legislação aplicável, na área ambiental, falar de legislação aplicável é complicado, porque o céu é o limite, né? É tanta coisa, mas eu tentei trazer, então, os principais. A gente tem, no Brasil, a Política Nacional de Meio Ambiente, a Constituição Federal e a CONAMA 420, que teve como base a Lei do Estado de São Paulo, elaborada em 2009, sobre áreas contaminadas. Depois veio o decreto em 2013, a famosa DD 38 da CETESB, decisão de diretoria em 2017, que junto com a instrução técnica 39 traz as diretrizes do gerenciamento de áreas contaminadas de uma forma bem esclarecedora, com todas as etapas, todos os documentos que precisam ser apresentados, fala da necessidade de parecer técnico para algumas etapas específicas. Esse é um ponto que é tratado, por exemplo, dentro de um processo eletrônico na CETESB, dentro do site e-ambiente, e eu tenho a expectativa e a esperança, e eu vejo que isso vem se concretizando, é que esse sistema e-ambiente venha a ser utilizado ainda mais nos processos ambientais do Estado. Em 2017 também nós temos, seguindo uma linha mais de prevenção, como mencionado pela Luísa, a resolução SMA 10 e a 11. A primeira trata de atividades potencialmente geradoras de áreas contaminadas, então tem uma lista com mais de 30 quinais e tipos de atividade, então esse tipo de atividade
vai ter um tratamento diferenciado nas etapas de licenciamento e nas etapas de descomissionamento junto ao órgão ambiental. E a 11 de 2017 fala das regiões prioritárias para a identificação de áreas contaminadas no estado, onde é feito um chamamento. Hoje em dia são 4, Barra Funda, Moca, Chácara Santo Antônio e Jurubatuba, que é considerada o chamado como mosaico da contaminação em São Paulo, que as plumas, né, ficam meio uma arte. Assim. Sobre as etapas do processo de gerenciamento, segundo a DD 38 da CETESB, nós temos 2 momentos. O primeiro seria o processo de identificação e depois o processo de reabilitação. Esses itens que eu destaquei, sublinhados, são de competência do órgão ambiental e os demais são preparados pelo empreendedor, com o respaldo da consultoria técnica, então tem um responsável técnico com a RT emitida que elabora esses documentos e apresenta junto ao órgão ambiental. Na primeira etapa, então, a avaliação preliminar, chamada como fase 1, para quando a gente trata do assunto com clientes estrangeiros. Nessa primeira parte é feita uma avaliação mais visual de potenciais áreas contaminadas, eventuais manchas no solo, enfim, e a partir disso é feita uma investigação confirmatória, que ela é mais aprofundada. Nessa etapa nós temos então a investigação de solo e água subterrânea, com perfurações, com a coleta de amostras, envio para laboratórios. Se for confirmada a contaminação, a gente faz uma investigação detalhada, que serve basicamente para delimitação das plumas de contaminação. Em seguida é feita uma avaliação de risco à saúde humana. Nessa etapa são avaliadas, por exemplo, as metas de exposição a receptores locais e é definida a meta de remediação. Em seguida é elaborado o plano de intervenção, já na fase de reabilitação. O plano de intervenção, ele é o documento mais importante, a meu ver, no processo de gerenciamento de áreas contaminadas, porque ele vai abordar tudo que foi feito antes e vai tratar quais são as técnicas escolhidas para a remediação, se a remediação for necessária, por exemplo, um pump and treat, uma extrusão de vapores, injeção de ozônio, enfim, algumas medidas de engenharia que sejam aplicáveis, como a construção a partir do primeiro andar, sem escavações em subsolo, algo do tipo, medidas de controle institucional, como a restrição de uso de água subterrânea. E esse é o plano, esse é o programa que vai ser seguido pela empresa para a remediação, para a reabilitação da área. Após a execução do plano, quando são atingidas as metas de remediação, é feito um monitoramento para encerramento, em regra dura uns 2 anos, mas é possível levar mais tempo, e ao final é emitido então o termo de reabilitação. Quando a gente fala em áreas contaminadas, sempre surge uma pergunta dos clientes, tá, mas eu preciso fazer a autodenúncia? Em São Paulo, isso é bem claro, tá? A autodenúncia, ela é obrigatória pela legislação, inclusive ela é tratada como uma atenuante em determinada imposição de penalidade, e ela também pode ser tratada, caso não seja realizada, pode ser interpretada como uma agravante de penalidade. Então, isso é bem importante. Não são todos os estados que têm isso muito claro. Então, para contribuir um pouco com o tema, eu resolvi trazer alguns aspectos que a gente verifica nos processos de gerenciamento de áreas contaminadas. Um deles é a importância do nível técnico dos estudos. A participação dos técnicos é muito importante nesse processo. Quanto melhor elaborado, quanto mais robusto for o estudo, menos tempo leva para encerrar esse processo que já é demorado. Então, a gente vê que ter uma legislação ambiental, ter a diretriz, por exemplo, que fala das etapas bem detalhada, isso reduz muito as dúvidas do técnico sobre, enfim, o tipo de técnica a ser adotada, o que precisa apresentar, reduz muito essas dúvidas. Então, o detalhamento em diretriz é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, ele traz muita responsabilidade e bastante autonomia para os responsáveis legais e para os consultores. Eles precisam ser proativos. A CETESB, quando surgiu a DD 38, a ideia principal era
reduzir essa intensa comunicação durante o processo de gerenciamento de áreas contaminadas. Ou seja, a etapa que tem que ser seguida é essa, a diretriz é essa, as etapas são essas, ela só vai se manifestar se for necessária a solicitação de um parecer técnico e se verificar alguma incongruência em algum estudo insuficiente e vai lavrar uma autuação, né? Então, essa proatividade é muito importante. Em regra, uma vez apresentado o plano de intervenção, não precisa aguardar a aprovação da CETESB para começar as medidas de intervenção. São casos específicos que o empreendedor precisa dessa autorização, por exemplo, quando vai haver uma reutilização daquela área. Por exemplo, tem um uso industrial, por exemplo, e a gente quer mudar para residencial. Nesse caso, o parecer técnico é necessário para aprovação do plano. Um outro ponto que a gente verifica em alguns casos é a intenção de contratação de uma segunda opinião técnica para debater sobre as medidas sugeridas no plano de intervenção. Um ponto também importante é que os cronogramas de processo de gerenciamento, eles nunca seguem à risca o cronograma inicial. O processo de gerenciamento é um processo dinâmico, as coisas mudam, as técnicas mudam, a pluma muda, o contaminante muda, então os cronogramas, eles mudam, e isso faz parte, o órgão ambiental, ele tem ciência disso, desde que devidamente alinhado com o pedido de dilação de prazo adequadamente justificado. Como já mencionado pela Luísa, o processo de gerenciamento, ele tem despesas significativas envolvidas e levam muito tempo, geralmente. A gente tem casos no escritório, por exemplo, que está há mais de 10 anos fazendo estudo e agora está começando a remediação. E para contribuir também com o tema, eu preparei alguns aspectos que a gente analisa bastante nas due diligence do escritório. O Lefosse, ele é conhecido pelas operações transacionais, tanto em mercado de capitais, como em operações de fusões e aquisições, em M&A. E o que a gente verifica nessas auditorias em relação ao tema áreas contaminadas? Se a gente não tem nenhuma informação e a gente precisa, por exemplo, fazer uma pesquisa independente sobre a existência de uma área contaminada registrada para aquele imóvel, a gente muitas vezes não pode se basear na lista infelizmente não pode se basear na lista de áreas contaminadas da CETESB, porque ela nem sempre está totalmente atualizada. Eu acho que ainda tem um ponto de evolução aí, de melhoria para o órgão ambiental, né? Já ajuda bastante quando a área está registrada, mas quando não está e na prática existe, é um problema. Muitas vezes, numa auditoria, por exemplo, de compra e venda de imóveis ou de ativos, a target, que é a empresa-alvo que a gente está analisando, que a gente vai fazer o raio-x daquela empresa, ela informa que ela desconhece qualquer contaminação no imóvel, mas a gente sabe que isso não significa que não exista nenhuma contaminação no imóvel. Tanto que a próxima pergunta sempre é se eles já fizeram algum estudo. Se o estudo foi feito e o resultado foi não há contaminação, maravilha, seguimos. Mas na prática não é isso que acontece, né? A maioria dos casos a gente não tem esse estudo e é por isso que a gente trata da importância da contratação de uma due diligence técnica em paralelo a uma due diligence legal, para ter aquela visão do técnico na vistoria in loco, vai contribuir muito para aquela análise só documental, né? A vistoria in loco é realmente muito importante, agrega muito para o conteúdo de um relatório. O histórico de ocupação dos imóveis também é um ponto muito importante, como mencionado pela Luísa. Muitas vezes a atividade atual que está sendo desenvolvida no local não é potencialmente poluidora ou tem um impacto baixo, mas no passado, enfim, tinha um aterro de resíduos considerável, era um posto de combustível que não foi corretamente desativado. Então, isso também dá um alerta de red flag. Nos casos em que já houve esse tipo de avaliação, é importante a gente verificar, então, o status do gerenciamento e um cronograma para ver quanto tempo vai demorar para terminar aquele processo de gerenciamento e os valores envolvidos nesse tipo de processo. Então, por que os valores são importantes? Porque se a gente está numa mesa de negociação, por exemplo, a gente precisa saber quanto custa aquele passivo, né? O que é estimável, digamos assim.
Tem casos, por exemplo, lá no escritório a gente tem um cliente, o imóvel valia 40 milhões e para remediar a área custava 9 milhões. Então, isso é uma questão bem complicada. Um outro ponto em operações de mercado de capitais, por exemplo, é como incluir dados sensíveis nos formulários de referência, como informar esse tipo de dado para os investidores que vão aportar capital em determinada companhia, quando, por exemplo, a companhia ainda não reportou aquele passivo para o órgão ambiental. Então, tem que ter uma cautela nesse tipo de situação. As recomendações de avaliação preliminar e, se necessário, confirmatória para compra e venda de imóveis e ativos, por exemplo, ela é super importante, mas ela tem um problema. Em que pese a elaboração de um baseline report, que é esse relatório que vai dizer o que é contaminação antes da compra e venda e o que é pós, a gente tem um problema de timing, porque muitas transações elas acontecem muito rápido e a gente sabe que o estudo ele é um pouco demorado. Então, alguns clientes optam por não fazer o estudo e assumir o risco e endereçar isso contratualmente. Como mencionado pela Luísa também. Qual que é o problema da cláusula contratual? A indenização ambiental, a gente sabe que ela não tem tempo, o dano ambiental é imprescritível e não tem um teto de valor. Só que as questões contratuais é muito difícil deixar uma cláusula de indenização ambiental sem limitação temporal ou de valor. Então, esse é um aspecto sensível em operações de M&A. Então, já seguindo para o meu fechamento aqui, quais são as implicações relacionadas à existência de uma área contaminada? Um dos pontos é que essa responsabilidade ela é considerada propter rem, o que significa que ela é a própria da coisa, ela acompanha o imóvel. Então, responde pelo passivo tanto o alienante quanto o adquirente. Essa responsabilidade, essa solidariedade, ela pode ser alinhada em contrato. Eu vou alocar a responsabilidade para o vendedor, por exemplo, só que esse alinhamento contratual, ele vale apenas entre as partes signatárias do contrato. A autoridade ambiental, ela pode demandar a reparação do dano de qualquer das partes, de ambas ou de uma só, geralmente da que tem mais dinheiro, e depois a parte em ação de regresso vai e tenta cobrar do causador do dano. Em São Paulo, a legislação era bem clara em quem seriam os responsáveis, ela trata de uma forma bem abrangente, inclusive fala que o responsável pela contaminação pode ser até aquele que quem dela se beneficiar ainda que indiretamente, o tipo de nomenclatura que a gente sabe que o ministro Herman Benjamin gosta bastante. E ainda no tema ambiental, a gente sabe que aplicam as 3 esferas de responsabilidade, civil, criminal e administrativa. Na esfera civil, a responsabilidade é objetiva, ela independe da análise da culpa. E a gente sabe que o dano, às vezes, é difícil de valoração. Então, é difícil a gente estimar o valor para a reparação do dano. E a gente vê que muitos casos de ação civil pública podem trazer um risco reputacional para a empresa muito forte. Na esfera criminal, a responsabilidade é subjetiva, então tem avaliação de culpa, e ela abrange tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, sem a necessidade da dupla imputação, ou seja, pode haver a denúncia só em relação à pessoa física ou só em relação à jurídica ou ambas. Na esfera administrativa, em que pese tenha um precedente consolidando o entendimento de que a responsabilidade é subjetiva, alguns órgãos ambientais, dentre eles a CETESB, expressamente mencionado em vários webinars, ela adota a tese da responsabilidade objetiva na responsabilidade administrativa. Nessa esfera, a multa vai até aqueles vultosos 50 milhões. Outras penalidades, então, incluem embargo, advertência, proibição de contratar com o poder público. Com relação à prescrição na esfera ambiental, administrativa, em regra, 5 anos, a criminal, em tese, pelo Código Penal ou pela pena aplicada em sentença. Tem um problema quando é considerado aquele dano ambiental, aquele passivo, como um crime continuado ou como uma questão permanente, quando a contaminação for considerada permanente. Na esfera civil, temos um recente precedente sobre a imprescritibilidade da reparação do dano ambiental, com
até onde eu tinha conhecimento, os votos ainda não saíram para divulgação. A gente só tem, enfim, o trechinho da tese que foi consolidada. Então, a gente precisa aguardar os votos para entender o mérito, como foi decidido. Mas, em regra, imprescritível. A contaminação, ela também pode gerar restrições no uso da área, até que determinada, ou não no imóvel como um todo, mas às vezes até numa parte onde está aquele hotspot, aquela fonte de contaminação, ela fica impedida de uso. E pode também pode ser uma condição para a emissão ou renovação de licenças ambientais, a depender do órgão ambiental. Um outro item que surge no tema áreas contaminadas é a previsão legal da necessidade de contratação de um seguro ambiental para a execução do plano de intervenção no valor de 125% do custo estimado para essa intervenção. Como esse tipo de apólice não é fácil de encontrar no mercado, a gente não vê muito essa obrigação e isso pode ser substituído por uma garantia bancária. Para finalizar, então, quem atua com áreas contaminadas já deve ter se deparado com a briga sobre a tese da reparação integral, mencionada pela Luísa também. Esse ponto, ele traz bastante divergência e bastante dor de cabeça nos tribunais, porque existe, na verdade, uma interpretação divergente da legislação ambiental. A primeira corrente, que trata da tese da reparação integral, ela fala que a descontaminação para um uso declarado não contemplaria uma remediação que pensa também nas questões ambientais propriamente ditas, ou seja, pensaria só no risco à saúde humana e não nos bens ecológicos, nos serviços ecossistêmicos, enfim. E essa linha que é defendida por parte das promotorias, que quer a reparação até o status quo ante, eliminação completa dos contaminantes, ela usa, em algumas vezes, a gente tem visto isso bastante, não só em processos, inquéritos, ações civis públicas de São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, esse estudo elaborado em 2018 pela CEPAS da USP, que se chama Métodos de Valoração de Recursos Hídricos Subterrâneos Impactados por Atividades Contaminantes, elaborado na coordenação do professor Bertolo. Ele trata mais ou menos de um cálculo que é feito, que poderia ser feito, para avaliar qual seria o valor do dano ambiental à água subterrânea, ao recurso hídrico, durante o período entre o dano e a remediação. Então, como se fosse um dano intercorrente, digamos assim. Esse estudo é bastante rebatido porque ele traz uma visão global só, ele não trata de aspectos relevantes de uma análise casuística, de uma análise caso a caso, de receptores, enfim, de quem estaria com aquele bem disponibilizado. Então, mas acho que a gente vai ouvir falar bastante dele ainda. E a segunda corrente, que é a corrente que a CETESB segue a linha, é baseada na legislação estadual e na CONAMA 420, que é a reabilitação para o uso declarado, que estabelece os riscos toleráveis e as metas para a exposição de riscos à saúde humana. Então, para concluir, eu deixo aqui com vocês, e para quem quiser a apresentação, depois eu disponibilizo, eu trouxe algumas jurisprudências sobre a tese da reparação integral. Essas duas primeiras eu trato que são como a favor, entre aspas, da tese, porque, na verdade, ela não trata da tese propriamente dita, mas são precedentes que o MP usa nas ações em que ele busca a reparação integral. Por óbvio, são do Hermann Benjamin e tratam mais de uma questão principiológica do princípio do poluidor-pagador e da reparação integral. Esses precedentes, que são, de fato, contra, botei 100 aspas, eles falam com todas as letras que a tese da reparação integral é um excesso, que não deve ser adotada a reparação integral, que seria uma questão muito arbitrária e que os parâmetros impostos pela CETESB são legais e são adequados. Tem outros casos aqui também. Esse é de Tribunal de Justiça de São Paulo também. Teve uma ação direta de inconstitucionalidade, essa aqui abaixo, em que foi reconhecida a constitucionalidade da legislação estadual de São Paulo e da CONAMA 420. E esses últimos casos que eu trato como contra, entre aspas,
a tese da reparação integral, eles não abordam a tese em si, mas eles abordam um prejuízo na apreciação da matéria por questões processuais e de descumprimento de requisitos. A tese não foi apreciada pelos tribunais. Um deles é o Instituto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que foi julgado improcedente, trânsito em julgado essa semana, no início da semana. O Ministério Público pleiteava que fosse uniformizada uma tese, no caso, a reparação integral, porque muitos julgados estariam com uma interpretação divergente sobre o tema e o tribunal disse não tem, você não cumpriu o requisito de um incidente de demanda repetitiva, não são múltiplas ações, não ficou caracterizado e esse caso, então, caiu por terra. O último é do STJ, também foi uma questão de admissibilidade, como não tratava de lei federal, não pôde haver apreciação. E acho que com isso eu encerro. Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico super à disposição por aqui. Obrigada. Muito obrigada, Mariana. Se tu puderes tirar a tua apresentação da tela, para que nós possamos enxergar também a Luísa. Retornou aqui depois de um problema técnico. Obrigada, Mari, pela tua apresentação. Acho que foi muito clara e trocou aí em vários pontos que são gargalos e polêmicos e importantes para essa discussão. A gente poderia, acho que, fazer um evento aqui sobre cada um deles, né? Esferas de responsabilidade, dever de proceder à autodenúncia, etapas de due diligence, enfim, tem várias questões aqui que são bem interessantes. Eu tenho uma pergunta aqui e que é dirigida para ti, Mari, então já vou de imediato fazê-la. É uma pergunta do Mário Saffer, e que é um ponto também bem crucial e que é mais uma lacuna que nós enfrentamos aqui no Rio Grande do Sul, que diz respeito ao registro, né, a averbação da área contaminada do passivo ambiental na matrícula do imóvel. Se tu pudesse, por favor, comentar de que forma isso está previsto na legislação paulista e como se tem procedido na prática do Estado. O que eu vejo mais em termos de averbação de passivo na matrícula são determinações do Ministério Público. O Ministério Público, quando é envolvido em casos de gerenciamento de áreas contaminadas, é de praxe, você sabe que vai vir um requerimento naquele sentido, para que seja feito dentro de um processo judicial, é ordenado, e feito a averbação do passivo. É um ponto que fica na matrícula, né? Mas, de qualquer forma, ainda que fique na matrícula, tem as etapas, né? Então, a etapa de remediação, ela precisa ser averbada, mas também a etapa de reabilitação precisa ser averbada para, enfim, encerrar aquele passivo na matrícula, né? Não só na prática, mas no registro, na história do imóvel, no cartório de registro de imóveis. Então, a gente vê muito isso por determinações judiciais a requerimento do Ministério Público. Na prática, não vejo muito a CETESB fazendo esse tipo de solicitação por conta própria, enfim, mas isso é possível também. Tá bem, obrigada. A gente tem uma outra pergunta, que essa chegou aqui pelo Facebook, é do Miguel Finkler. Daí talvez valha fazeres uma explicaçãozinha sobre a questão da due diligence. Ele pergunta assim: a due diligence equivale a quais fases da avaliação de passivo ambiental no gerenciamento de áreas contaminadas? Então, eu acho que aqui a questão é mais explicar, né, não, exatamente consiste. Isso. A due diligence é um processo que é feito... A due diligence, ela pode ser, em regra, técnica e legal, jurídica. A due diligence que eu faço como advogada é uma due diligence legal. Então, o cliente vai comprar um imóvel, vai comprar uma empresa, vai comprar um ativo. A gente faz o raio-x da empresa. Essa due diligence é um raio-x da empresa. Me diga quais são os problemas dessa empresa. Ela tem todas as licenças, que tipo de contingência tem, se tem ação civil pública, se tem auto de infração. Então, ela é fora de um processo de gerenciamento de áreas contaminadas. A avaliação preliminar, a investigação confirmatória, a detalhada, enfim, a avaliação de risco, essas são etapas do plano de gerenciamento de áreas contaminadas. A due diligence
ela não é obrigatória. Se o cliente quiser comprar uma empresa ou um imóvel sem fazer due diligence, tranquilo, vai assumir um risco louco, mas vai tranquilo, pode fazer. Mas então são instrumentos em processos distintos, né? A due diligence não é obrigatória, mas ela traz o conforto para o cliente. Deixa eu aproveitar esse gancho de fazer uma pergunta. A gente enfrenta muito essa questão lá no escritório que diz respeito ao timing, né? Porque quando você está ali participando de uma negociação, o comprador às vezes quer comprar logo, o vendedor nem se fala, ele quer vender, ele quer resolver o negócio. E aí entra a área jurídica e diz, opa, para aí que a gente precisa aqui avaliar, eu acho que tem que fazer uma investigação fase 1 e talvez a gente precise fazer alguns furinhos para ver qual é a situação da área. E aí fica aquele impasse, né? Como que a gente faz isso? A gente reporta contratualmente, faz uma promessa. Então eu queria te ouvir, e aí depois eu tenho uma pergunta também para a Luísa, mas eu queria te ouvir, já que a gente está falando sobre esse assunto, que forma vocês têm trabalhado essas questões, né? Se você indica a realização no meio de uma negociação de compra e venda de imóvel, ou até mesmo de uma locação, enfim, de realização, né, da investigação, até que fase, né, você indica, basta uma preliminar, a gente precisa ir um pouco além, e como fazer, né, quais são aí as estratégias do ponto de vista do advogado para conseguir acalmar os ânimos e trabalhar essa questão do tempo da negociação enquanto se espera o resultado. Perfeito, Fabi. É realmente um problema a questão do timing. Então, geralmente, quando o projeto começa no escritório, o time ambiental já levanta a mão e fala, pessoal, recomendamos fazer, para que seja desde o início avaliada essa possibilidade de contratação de uma auditoria técnica em paralelo. A gente sabe que às vezes isso surge só no final, né? Mas o que acontece? Por que ela é tão importante? Se a avaliação preliminar é feita, ela consegue me dizer se tem potencial ou não tem potencial. Se não tem potencial, maravilha, encerrou ali. Se tem potencial e a gente consegue fazer uma investigação confirmatória, ainda que não seja uma investigação confirmatória super completa, minimamente alguns pontos, algumas perfurações em hotspots mais significativos, em fontes de potencial contaminação mais significativas. Aquela investigação confirmatória, eu não preciso que ela me fale só tem ou não tem contaminação. Se ela me diz que tem contaminação, eu preciso que ela vá além. Eu preciso que ela me diga quanto custa daqui para frente, né? Uma estimativa. E com essa estimativa de valores, eu consigo colocar isso na mesa numa negociação do contrato. Mas, de fato, é difícil alinhar esse timing. Tem alguns casos em que, entre signing e closing, isso é feito. Então, fica uma cláusula de transição entre a assinatura e o pagamento, né? Caso seja identificado algo, enfim. E a locação contratual, né? Enfim, aquele alinhamento clássico entre as partes. Perfeito, obrigada. Eu tenho aqui alguns comentários. Tem um comentário aqui do Mário Soares. O Mário Soares coloca: parabéns pelas apresentações, concordo sim com a doutora Luísa quanto à necessidade de uma legislação no âmbito estadual, visto que a federal deverá demorar. Agora, como será resolvida a questão da reparação integral versus reabilitação para o uso declarado? É uma pergunta que ele está falando. Se vocês quiserem fazer algum comentário na sequência. E aqui também uma pergunta, e aí acho que pode ser dirigida para a Luísa. A Suzane Gironti, aqui, nossa diretora da GAI, questiona se tem ocorrido a exigência para a averbação na matrícula das áreas contaminadas no Rio Grande do Sul. Queria ouvir a tua experiência, Luísa, o que tu tens visto. E também já aproveito aqui para perguntar de que forma tu tens trabalhado aí junto aos teus clientes a questão da autodenúncia, né? Sobre a necessidade ou não de autodenúncia, sob o ponto de vista especialmente da legislação estadual. Sim. Respondendo à pergunta da Suzane, até me surpreendeu, porque saiu uma portaria da FEPAM trabalhando, e ela é uma portaria recente, de 2018, sobre a declaração do passivo ambiental. E o objetivo dessa portaria é fazer a averbação,
porque normalmente é o Ministério Público que se empenha nessa questão, né? E eu acho assim que agora que nós não temos legislação no Estado, nós estamos começando lá pelo fim, né? Então a gente está querendo que se faça uma declaração, quando na verdade a gente nem sabe quais são as áreas, mas tem essa portaria da FEPAM, se ela já foi usada ou se ela está funcionando, não sei te dizer na prática. E acho muito perigoso começar por aí, né? Fazer uma verbação, quando a gente não tem, às vezes, nem uma análise investigativa, alguma coisa desse tipo. Mas está aí, a norma existe, nós estamos começando pelo fim. Com relação à tua dúvida, desculpa, Fábio, tu tinha É a questão da autodenúncia, Inclusive, a Suzane não fez essa pergunta, mas a gente discutiu esse tema esses dias e essa, tu não assististe porque tu teve esse problema técnico, mas a Mariana, inclusive, abordou essa questão, né? Que uma das primeiras perguntas que o cliente faz é, ok, eu vou investigar, mas se eu achar alguma coisa embaixo do tapete, eu preciso levar isso ao conhecimento das autoridades, que providência eu tenho que tomar? E aí a Mariana colocou que a legislação do Estado de São Paulo, ela traz previsão nesse sentido. E aqui no Estado, até onde me consta, a gente tem uma lacuna, né? Pelo menos do ponto de vista específico em relação a essa questão. E aí eu queria ouvir de ti de que forma tu orientas ou que interpretação tu tens em relação à questão da autodenúncia. Essa questão é importante, Fábio, porque tu toca diretamente na questão da segurança jurídica que não existe. Né? Porque vê assim, na lei dos crimes ambientais, lá de 98, já constava que todo aquele que tivesse alguma irregularidade tipificada na lei podia fazer um termo de ajustamento de conduta com a suspensão das sanções administrativas enquanto aquele termo tivesse em vigor. Isso dá segurança para fazer uma autodenúncia. Agora, como nós não temos legislação, nós não temos essa segurança. Então, é uma coisa assim que é jogar no escuro. Porque tem que se comunicar ao órgão ambiental? Tem, até porque o empreendedor necessita de licença ambiental para fazer o estudo, a investigação e todo o gerenciamento da área. Ele tem que ter a licença. Mas assim, em que momento ele tem que comunicar ao órgão ambiental nessa situação insegura que nós vivemos é que é o grande problema. Então, assim, o que eu recomendo? Começa a fazer uma investigação para tu ter noção, pelo menos do montante do que vai vir, o que existe, se existe alguma possibilidade de contaminação. E aí já começa, faz um projeto, já contrata uma consultoria e vamos procurar o órgão ambiental, mas já dizendo isso, olha, eu já estou tomando todas as providências. Então, não é só um comunicado de que eu tenho uma área contaminada, é um comunicado já com as providências que estão sendo tomadas. É o máximo que dá para fazer. E se o cliente me pergunta, eu estou seguro? Eu não posso dizer para ele que sim, porque dependendo da atitude do órgão ambiental, dependendo do técnico que receber isso, pode tomar um rumo ou outro, né? Então, essa é a grande questão da insegurança jurídica. Eu concordo contigo. Pode falar, Mari, por favor. Esse ponto da licença, realmente, Luiz, ele diverge nos estados, né? Tem alguns locais, acho que no Rio de Janeiro também é exigida uma licença específica para remediação de áreas contaminadas. Em São Paulo não precisa, né? O processo corre em paralelo ao processo de licenciamento ambiental. Mas, de fato, quando você precisa de uma licença, daí não tem muito como fugir da comunicação, né? Para o órgão ambiental. A autodenúncia fica mais impositiva, né? Por favor, Fábio, depois a gente fala sobre a questão do mar. Isso. Eu concordo com o Luiz, acho que esses são pontos bem, bem relevantes e eu acho que a questão da comunicação, ela é importante, inclusive, assim,
tem a questão da segurança jurídica, claro, esse é um risco que a gente não consegue controlar em relação aos efeitos, ao resultado depois da informação, mas acho que tem uma questão de boa-fé e de transparência nas relações com o órgão ambiental, que são bem importantes, né? E tem um aspecto também, que se você tiver uma boa consultoria técnica contratada e que ela faça um estudo completo, um estudo adequado, muitas vezes, inclusive, você consegue fugir aqui ou demonstrar que o nexo de causalidade talvez não seja de uma contaminação relacionada à sua atividade, né? E daí isso também é um fator relevante. Então, assim, trabalhar, eu acho que a autodenúncia, ela é bem-vinda, desde que ela seja feita de uma forma muito preparada e que ela seja apresentada da maneira mais completa e adequada para o órgão ambiental. Mas é realmente, assim, pisar em ovos e muitas vezes se torna uma caixinha de surpresa, né? É por isso que o Mário, né, de novo aqui, foi muito importante, teve um papel muito importante historicamente na FEPAM, porque a gente sabia, aqui do ponto de vista jurídico e de assessoria ao empreendedor, que quando a informação chegava redonda e chegava bem na mão dele, a gente teria aqui razoabilidade na avaliação dos fatos, né? Isso é muito importante também dos dois lados do balcão. Mari, tu queres completar em relação à questão da reparação? Sim, só respondendo a pergunta do Mário Soares sobre como resolver a divergência entre a remediação integral e a remediação para uso declarado. Olha, pensando rápido aqui, não tenho a resposta. Eu penso que a solução está na judicialização do caso e, infelizmente, como muitos pontos de natureza do direito ambiental, a questão é levada para o Poder Judiciário. Então, porque é uma questão de interpretação de legislação, né? Cada um interpreta como quer, né? E quem pacifica o entendimento são os tribunais. Então, quanto mais decisões favoráveis ao lado de quem quer que vença determinada tese forem proferidas, vai chegar um momento que vai haver uma consolidação do entendimento, enfim, se tiver uma boa tese, um bom processo conduzido até as instâncias superiores, que essa tese consiga, né, chegar a um ponto de apreciação pelos tribunais superiores, que não é fácil também, né, tem muitas súmulas que impedem. Então, eu acho que o ponto está na judicialização dos casos mesmo. Hoje a gente tem, eu vejo mais casos contra a tese da reparação integral, justamente porque a gente tem que pensar numa questão econômica também. Quanto custa reparar integral? As áreas vão ficar órfãs, ninguém tem dinheiro. Quem vai fazer isso, né? Você quer remediar com o que dá para fazer ou você quer deixar uma área órfã que está lá, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Tem aqui também um comentário do Mário Saffer, em que ele está fazendo um contraponto aqui, Luísa, à tua colocação, sobre a averbação da área contaminada, que aliás é típico do Mário, né? O Mário, ele é um grande debatedor aqui, um comentarista, e ele coloca que não se trata de começar pelo fim, que a CONSEMA exige a averbação sempre que constatado que a área é suspeita e ou as demais fases de processo de investigação, remediação, se mesmo remediada, deve ser monitorada. A FEPAM está exigindo a averbação, aqui comenta o Mário, ele deve ter, está convivendo aí com vários casos em que o órgão ambiental aqui tem exigido a averbação. Interessante, e acho que essa questão da área suspeita, né, averbada, é algo que pelo menos aqui, me desculpem os técnicos, mas do ponto de vista jurídico, me causa um certo arrepio, porque uma área suspeita averbada, ela fica com aquela mácula na matrícula e a gente sabe o impacto do ponto de vista econômico que isso tem em relação ao imóvel, né? Mas, enfim, aqui feita a consideração e a ponderação do Mário. Esse aí é o problema, Fábio, porque fazer essa averbação desde o início, às vezes quando não há nem ainda a confirmação, eu acho isso muito perigoso. Não é o momento ainda de se fazer a averbação. Me permite um comentário, Fabiana e Luísa? Claro, sim, fica à vontade. Claro, pode falar. Se puderem se apresentar, assim, por favor. Meu nome é Carlos Ferlin, eu sou engenheiro e trabalho nessa área de investigação e remediação. Trabalho com o Mário Soares agora, através da Econobel, e venho de
consultoras grandes, trabalhei em São Paulo durante quase 20 anos, então trabalhei com boa parte do pessoal, já tive alguns casos bem relevantes. Só que o meu comentário são dois tópicos. Dentro disso que a doutora Luísa comentou, tem um aspecto que é o aspecto jurídico, que eu não vou entrar no mérito, aí eu estou no meio de especialistas, não entro, mas tem uma questão técnica que é o seguinte. Primeiro eu gostaria de fazer um pequeno comentário sobre essas investigações, a parte de avaliação preliminar, ou due diligence, a parte de investigação e a parte de remediação. Quando a gente fala em termos de custo, a gente está falando em termos de magnitudes. O custo da avaliação preliminar é 10 na 4, ou seja, a gente está falando de algumas dezenas de milhares de reais. Quando a gente fala em investigação, a gente está falando em centenas de milhares de reais. Quando está falando em remediação, a gente está falando em milhões de reais. Tá? Então, essa é uma referência importante, né? E eu quero puxar esse assunto para justamente destacar isso que vocês falaram, da importância de realmente fazer uma avaliação bem feita, né? E puxando para esse último tópico que vocês colocaram, tem um princípio básico que é reconhecido internacionalmente, em especial quando a gente fala sobre legislações tipo Sarbanes-Oxley e tudo mais, né? Que é o seguinte, nenhum passivo, não há obrigatoriedade de reconhecer qualquer passivo até que ele esteja efetivamente confirmado. E o fato de existir algum dado de monitoramento anômalo, né, fora da curva, até acima dos limites, não quer dizer que aquilo seja uma contaminação. Então é muito importante ter isso bem claro para saber se precisa reconhecer, eu estou falando só do ponto de vista técnico, não estou falando de questões jurídicas, né? Se precisa reconhecer aquilo como realmente um passivo, né? E quando que isso realmente deve ser reconhecido. Porque isso impacta, por exemplo, nessa questão de Sabox, ele vai bater no valor da empresa e isso é reportado para quem tem ações do mercado e tudo mais. Então, assim, tem desdobramentos muito grandes. E esse é um erro que eu estou notando muito em projetos que a gente está fazendo, né? Onde o pessoal já sai fazendo estimativas com base em dados que não são e saem elucubrações gigantescas, né? Que tem um desdobramento e consequências muito expressivas, né? Dentro de todo um processo, seja de fusões e aquisições, ou seja, numa negociação explícita de áreas contaminadas e tal. E aí entra um outro aspecto ainda, que eu aqui encerro, que é o seguinte, muitas vezes esse é um defeito da área de consultoria, especialmente dos escritórios de consultoria na área ambiental, eu falo daqui da área técnica, onde o pessoal só olha essa parte do negócio, ele não está olhando o ciclo inteiro do processo, né, o ciclo de vida do todo o negócio, né? Então, assim, o cara olha especificamente para a parte de investigação e remediação, só que o que o cliente quer é redesenvolver, por exemplo, aquela área. Ele não está preocupado só como remediar, mas ele quer remediar, resolver para poder tocar o outro empreendimento dele. Então, e muitas vezes há formas de se trabalhar integrada nessas questões de investigação, remediação e de redesenvolvimento. Às vezes, as técnicas que ele vai precisar para construção, demolição e tal, ele pode integrar tudo isso. E aí, num processo de negociação, até com o órgão ambiental, é muito diferente se eu chegar para uma agência ambiental e dizer o seguinte, olha, eu tenho uma área contaminada, preciso remediar, quero fazer isso. Ou então eu chego para a área e digo o seguinte, não, eu quero implantar um novo empreendimento. Tem alguns problemas aqui, essas soluções vão ser parte. Então, a postura e a abordagem é completamente diferente. E a forma de recepção da agência ambiental, dos próprios, nesse caso aqui a gente está se limitando à agência ambiental, mas tem aqui bancos, agências de fomento e tudo mais que olham essa questão do mesmo jeito, né, que levam essa questão muito a sério e consideram isso. Desculpa me alongar aqui. Não, Carlos, muito, muito importante e boas as suas colocações. A gente precisa ouvir, né, e considerar todos os aspectos que vêm da área técnica. Eu acho que aqui o motor de uma questão envolvendo a área contaminada é a área técnica. O jurídico aqui trabalha, não diria como área de apoio, mas como um suporte, né? Então, muito bem-vinda aí a tua colocação, é sempre um prazer te ouvir. Não sei se vocês teriam alguma consideração, Mariana e Luísa, a partir das colocações do Ferlin? Eu acho que ele está completamente correto e certo nisso aí. E quanto mais eu escuto
posicionamentos como foram os da Mariana, os comentários do Mário e essa grande contribuição do Ferlin, mais eu me convenço da necessidade de nós termos uma política no Estado. Porque se a gente prestar atenção, todas as dúvidas, elas estão sendo geradas porque nós não temos essa legislação aqui que nos dê essa garantia e esse norte, né? Então, eu acho que é muito importante essa contribuição. Obrigada. Concordo também com o Ferlin, é super importante né, que seja feita uma estimativa da remediação e do processo de intervenção. Isso é super complexo, por isso que eu acho que a importância da consultoria técnica em paralelo é essencial. Eu imagino como deve ser difícil calcular quanto custa para remediar uma área, sendo que um processo de gerenciamento de área contaminada ele é dinâmico, as coisas mudam ao longo do tempo, né? Então, é super complexo, só não deve ser tão complexo quanto valorar um dano ambiental em ação civil pública, né? Quanto vale uma cachoeira? Enfim, obrigada, Ferlin. Perfeito, muito obrigada. Eu não tenho mais perguntas aqui. Eu vou, então, passar a palavra para que vocês façam as considerações finais. Eu só preciso antes, e a Mariana vai brigar comigo, mas eu preciso saudar, já falei no início, a presença da Carmen Níquel. Para quem não sabe, mas deve estar imaginando pelo sobrenome, a fruta não cai longe do pé, a Mariana é filha da Carmen Níquel. E sei que a mamãe Coruja estava muito empolgada aqui com essa palestra no dia de hoje. Vamos então abrir aqui para as palavras finais. Luísa, por favor. Bom, eu queria aproveitar para mandar um abraço para a Carmen, né? Já que ela está presente. Muito bom, parabéns pela filha, Carmen. Eu queria agradecer esse espaço de poder compartilhar essa minha preocupação e essa minha ânsia em tentar desenvolver uma legislação aqui no Estado que atenda todas essas questões. As colocações da Mariana, para mim, foram muito importantes, porque, na verdade, elas vieram provar a minha proposta e nós não tínhamos combinado nada, né? Que, na verdade, a legislação de São Paulo é muito boa, muito completa e que nós podemos usar como um referencial aqui para o Estado. E queria, por último, sugerir para a FAB que a GAI funcione como um start nisso aí. E por que eu sugiro que a GAI faça isso? Porque, na verdade, a GAI é uma associação de advogados voltados para a área empresarial, né? Direito ambiental empresarial. E o que o nosso empresário está vivenciando nesse aspecto aqui no Rio Grande do Sul? Uma insegurança jurídica muito grande. Como o Código Novo ele abre essa possibilidade de nós fazermos esse plano de gerenciamento e gestão aqui no Estado, eu gostaria de sugerir para a FAB estudar essa possibilidade da GAI assumir esse compromisso, não de fazer a legislação, mas de começar a trabalhar essas questões, fazer a junção das pessoas necessárias para isso. Nós temos que trabalhar em conjunto com a área técnica, sem dúvida nenhuma, essa transversalidade é importante, e eu acho que seria atingir um dos objetivos da nossa associação. Muito obrigada, Fábio. Bom estar contigo, Mariana. Igualmente, Luísa. Obrigada, pessoal, pela presença de todos e pelas perguntas. Eu acho que o nosso debate foi super enriquecedor. É uma honra falar ao lado da Fábio, ao lado da Luísa. A Luísa é um dos primeiros nomes que a minha mãe mencionou quando eu comecei a atuar na área ambiental, como pioneira no Sul. E contem comigo para a gente seguir trocando informações sobre o tema que é tão apaixonante. Uma boa noite para todo mundo, pessoal. Obrigada. Muito obrigada a todos e todas pela participação. Luísa, a tua ideia está anotada, endereçada. Eu já te nomeio aqui presidente do grupo de trabalho que vai tratar da questão da minuta. Mas agora, sem brincadeira, eu acho que é uma ótima ideia. A gente precisa, acho que uma lei, eu sempre digo, acho que uma lei não resolve todos os problemas do mundo,
mas ela dá nortes importantes. A gente precisa, né, de algo mais materializado no âmbito do Estado. A GAI trabalhou muito fortemente, né, estudou muito a questão do Código Ambiental do Estado durante ali o seu período de tramitação, e acho que a gente pode sim pensar em fazer um trabalho nesse sentido, contando, claro, com a ajuda também da área técnica e, quem sabe, né, das sugestões da Mariana, que tem vivido bastante essa situação no estado de São Paulo. Bom, pessoal, muito obrigada a todos. Curtam as nossas páginas no LinkedIn, Instagram, Facebook. Temos também canal no YouTube, essa apresentação vai ficar gravada. E até a próxima. Estamos aí com eventos pelo menos 1 ou 2 vezes ao mês para discutir assuntos relevantes nesse período em que todos estão mais distanciados socialmente. Um grande beijo, boa noite. Obrigada, beijo, Fabi. Obrigadão. Boa noite, Fábio. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luísa.